O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Luz para o Mundo, Denilson Carvalho. Aula de Bíblia Sagrada, Luz para o Mundo, no ar em rádio desde São Paulo, desde 1987, portanto há mais de 38 anos, aula de Bíblia. Então, prezado amigo, também querida amiga, você também pego de surpresa por estar ouvindo-me pela primeira vez. Então, preparando aí caderno e caneta para anotar daqui a pouco passagens bíblicas interessantíssimas. Farei 2 programas, este e o próximo, acerca deste episódio impressionante com relação aos 2 malfeitores, 2 criminosos, comumente chamados ladrões, os quais foram crucificados em cruzes aos lados do Cristo, direita e esquerda, sendo que um zombava e aparentemente morreu perdido, zombava do Cristo, criticava o Senhor Jesus Cristo. O outro então zombava também, mas ouviu o Espírito Santo e fez um pedido incrível ao Cristo, e mais incrível foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Então, não é ainda aula de Bíblia, porém, leu aqui na palavra do nosso Deus, evidentemente, o que está assentado aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Leio. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, sim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse aqui é a Trindade, inclusive. Não é o assunto neste programa, Trindade, mas aqui. Então, o Espírito do nosso Deus que aqui é o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Então, pecadores simbolicamente lavados pelo sangue do Cristo, pela sua justiça, pela sua santidade, pela sua pureza, pelo seu amor. Então, sangue vertido na cruz do Calvário. Então, graças a Deus. Bom, a maioria dos ladrões, maldizentes, efeminados, roubadores, maldizentes, assassinos, como acabei de ler, infelizmente se perde. Morreu perdida, está perdida e morrerá perdida. Mas uma boa quantidade deles, inclusive até nos presídios, não? Criminosos, bandidos, têm lido a Bíblia, aceitado Cristo como Salvador e têm sido alcançados pela graça do nosso Pai Celestial. O programa será fortíssimo, porque a Bíblia é sempre fortíssima. Estou preparando rapidamente, o que é recomendado, caderno e caneta para anotar daqui a pouco várias passagens hoje no próximo programa sobre este episódio incrível, a salvação de um ladrão. Não era ladrão pela palavra grega, mas como todo mundo fala ladrão, vou na onda. A salvação de um ladrão arrependido na hora H.
então, perto da morte, naquela sexta-feira, numa cruz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, isso é certeza, eu estaria falando de alguém que foi remido pelo Cristo. Não digo que era ladrão, assassino, estuprador, mas, enfim, pecador. E eu também sou pecador. Tenho sido remido pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, pelo estudo da Bíblia, a confissão de pecados. Então, a crença no amor, na graça e na eterna misericórdia do nosso Pai Celestial. Doce louvor, em meus lábios terei, me remi, o meu Jesus, nuvens e sombras, jamais sentirei, me remi, oh meu Jesus, me remi, oh meu Jesus, glória, glória, Cristo é meu, tudo vou lhe ofertar, me remi, oh meu Jesus. Oh, que prazer, tenho agora ao ouvir, me remi, o meu Jesus, sei que um dia na glória estarei, me remi, oh meu Jesus, me remi, oh meu Jesus, glória, glória, Cristo é meu, tudo vou lhe ofertar, me remi, oh meu Jesus. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Bom, primeira passagem, evidentemente notório, bíblica, sobre este empolgante e interessantíssimo assunto. Anote, é a passagem básica, de fato, sobre isso. Anote, a hora de Bíblia. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Anote, a hora de Bíblia. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Eu creio que alguém está levando a sério essa aula de Bíblia em Goiânia, em Abadia de Goiás, Trindade, Aparecida de Goiânia, em Umas, em Fianápolis, no alcance por rádio, e pela internet vamos ao mundo. Então, Sara Brasil FM, Goiânia, 93.9. Então a passagem é essa, Lucas 23, 42 e 43, inicio a leitura. Aqui está.
Lucas 23, 42 e 43. Finalmente, leio. Então disse, quem disse? O dito ladrão, numa cruz ao lado do Cristo. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou melhor, lendo aqui na fonética correta. Melhor, não? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Repetindo a leitura do versículo 43. Parte. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Será? Não, nada. Não. Pode tirar o hoje, ou seja, o sêmero, o advérbio hoje em grego, aquele momento, aquela sexta-feira, pode tirar o cavalinho da chuva. Não. Bom, eu tenho aqui ao meu lado uma versão bíblica muito boa. Eu tenho várias Bíblias para comparações. Essa aqui, edição ou tradução, impressão católica romana. É uma obra magnífica, maravilhosa, recomendo-a, da Igreja Católica Apostólica Romana. Editora Paulus, cidade de São Paulo. Editora Paulus. A famosa Bíblia de Jerusalém. Eu coloquei aqui o famoso papelzinho, marca páginas, e já encontrei. Então, permita-me fazer leitura, a qual, no versículo 42, está correta, tradução correta, perfeita, da língua grega koiné para o nosso português. Então, permita-me ler passagem correta quanto ao versículo 42, Lucas 23, 42, porque o pedido do malfeitor foi tão importante, se não até mais, com relação do que a promessa do Cristo, a resposta do Cristo. Quer dizer, na verdade, não mais. Então, os dois importantíssimos, tanto o pedido como a promessa, a resposta. Então, leu Lucas 23, 42, e acrescentou o malfeitor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Repito, quando vieres com o teu reino. Não quando entrares no teu reino, e sim quando vieres com o teu reino. Então, repito, parabéns à Igreja Católica Romana quanto a isto. Não em tudo, claro. Eu não sou demagogo, falso, hipócrita, mentiroso, não. Parabéns por essa tradução aqui. Editora Paulus, Bíblia de Jerusalém. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ao que tudo indica, tal malfeitor, criminoso, bandido, ladrão, como queira, a mim não importa, já foi. Outro indica, era um religioso praticante do judaísmo desviado. Talvez seus pais continuaram cristãos, quer dizer, não assim, nomenclatura não serve para agora, para aquele tempo não cristãos, esse apelido veio bem depois, cristãos e tal. Então ele demonstrou profundo conhecimento de Bíblia. Aquele malfeitor sabia que Jesus estava ali como Redentor, o Salvador, inocente, que não cometera crime algum para estar ali pagando como um terrível criminoso, cruel bandido, e sabia que ele era o Redentor, sabia, e que as pessoas que morrem salvas serão levadas para o reino ou o paraíso somente quando Jesus vier com o seu reino. Ele conhecia muito de Bíblia. Claro que a parte bíblica chamada do Novo Testamento ainda não existia, mas ele conhecia do Gênesis ao Malaquias. Isso é certeza. Não é dedução, inferência, é certeza. Agora vamos à resposta do Cristo aqui também, já que estou com essa Bíblia aqui aberta. Leitura Paulus, Bíblia Católica de Jerusalém. Leu a resposta do Cristo. Vamos pisar na bola aqui, como tem mais traduções. Leu. Ele respondeu, em verdade eu te digo, vírgula, aqui está. Em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Certo ou errado? Errado! A principal parte dessa aula bíblica ficará mais para a conclusão no próximo programa. Sempre Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, aos sábados das 13 às 14 horas. Demilson Carvalho, Escola Bíblica, aula de Bíblia, diretamente aqui do meu estúdio residencial, Jardim Petrópolis, Séries, Goiás. Então, a 180 quilômetros longe de Goiânia. É perto, não? Dá até para ir a pé, demora bastante, mas dá. Então, no próximo sábado, conclusão disso, 2 programas ao todo, hoje no próximo sábado. Sara Brasil FM 93.9 Goiânia.
Então, mas hoje já explicarei coisas interessantíssimas. Na verdade, eu gastarei o restante deste programa, se der tempo para que eu explique algo mais, tudo bem, senão fica assim, explicando a redundância, sim, a redundância cometida pelo Cristo ao utilizar o advérbio semeno, em português, claro, hoje, e vai de quebra em inglês, alguém sabe, today, nada a ver com o inglês, não? Agora, grego e português, aí tudo bem. Então, o advérbio para hoje em grego é semeno, como está aqui nessa passagem, Lucas 23, 43. Quer dizer, hoje. É porque teólogos aí na internet, o YouTube está repleto deles, toneladas deles, batem com a língua nos dentes, dizendo que quem explica que aquele malfeitor morreu salvo, claro, mas que morreu e não foi levado para o paraíso, para o seio do Pai Celestial, para Nova Jerusalém, naquela sexta-feira, naquele dia. Então eles alegam que se o Cristo não estivesse prometendo que naquela sexta-feira, hoje ainda, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, ele não cometeria tal redundância, tal aberração gramatical. Estão falando hoje porque era aquele hoje. Não era o ontem, que havia sido uma quinta-feira, né? Porque aquele dia era sexta-feira. O Cristo foi pregado na cruz, aqueles dois malfeitores também numa sexta-feira. O dia seguinte, sétimo dia, foi sábado. Ao Cristo estava morto e sepultado em Jerusalém, no sepulcro, que tomaram por empréstimo seus amigos, senadores de Arimaté. Então, hoje, em português, não utilizamos tal redundância. Por exemplo, eu não digo à minha esposa, hoje eu te amo. Eu estou dizendo hoje. Ontem eu disse, amanhã espero falar novamente. Então, uma redundância que em português geralmente não se comete. Isso não é usual, não pertence à índole da nossa língua portuguesa, que é idioma neolatina. Mas em hebraico e grego, então, há muito disso. Então, travante provas. Provas, anote, é Bíblia. Anote, é Bíblia. Vamos começar com a primeira passagem, onde temos uma promessa hoje. E é Deus, hein? Não é Moisés. É Deus dizendo hoje, etc e tal. Será que Deus era analfabeto? Não sabia o que é redundância? Não respeitava regras gramaticais, sintaxe e tal? Pense aí. Deuteronômio 4, 26 e 39. Anote, aula de Bíblia. É importantíssimo. Deuteronômio, capítulo 4. Anote, aula de Bíblia. Já tenho aqui a Bíblia aberta nisso. Eu coloco em cada local onde devo ler. Papelzinho, marca páginas, ajuda muito. Eu já estou vendo isso aqui. Anote, última chance. Deuteronômio, capítulo 4. São 2 versículos neste capítulo. O versículo 26, depois o versículo 39. Deuteronômio 4, 26 e 39. Não estou para bens, então leu. Primeiramente, 26. Tomo hoje. Quem? Deus. Tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongueis os vossos dias nela, antes sereis, não prolongareis. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E assim foi. Somente Josué e Caleb, da geração que saiu do Egito, do Êxodo, então permaneceram vivos, e milhares nasceram durante aqueles 40 anos, no deserto do Sinai. Isso é outra questão. Então isso aqui, Deus utilizando a redundância hoje. Hoje, Deuteronômio 4, versículo 26. Isso. Hoje, tomo hoje por testemunhas contra vós, céu e a terra e tal. Não era o ontem. Eu não sei qual dia da semana era este hoje. Digamos que era uma segunda-feira. Então ontem, hoje chamamos domingo, era o primeiro dia. E outro dia, então, quarta-feira, não? Mais uma redundância. Assim, ainda, Deuteronômio 4, versículo 39. Deuteronômio 4, anote, ainda hora de Bíblia. Deuteronômio 4, versículo 39. Deuteronômio 4, 39. Não estou para bens, eu leio. Portanto, reconhece hoje, prestando atenção na conjugação verbal, aqui quanto uma palavra relativa ao verbo reconhecer. Eu reconheço, tu reconheces, ele reconhece e tal. Deveis reconhecer e tal. Portanto, reconhece hoje,
não era o ontem, não era o amanhã. O ontem havia passado, o amanhã viria, mas era aquele hoje, claro. Aqui uma redundância que isso é bíblico. Não há pecado nisso, é o reforço, a importância do assunto prometido naquele momento. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Não preciso comentar, já comentei bastante quanto à passagem anterior, durante menos comentários, anote. Agora, Deuteronômio 6, versículo 6, 66, não? Deuteronômio 6, versículo 6, somente virando aqui a folha e já encontrei. Anote, você tem mais uma chance, anote. Deuteronômio 6, versículo 6, alguém anotou e eu leio. Essas palavras que hoje, te ordeno. Então aqui uma palavra relativa ao verbo ordenar. Eu ordeno, tu ordenas e tal, eu te ordeno, não e tal. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se estivesse falando do ocorrido, do que foi falado, ordenado ontem, a gramática estaria assim, a linguagem. Essas são palavras que ontem te ordenei. Para o futuro, amanhã. Essas são palavras que amanhã te ordenarei. Então o verbo aqui está presente no indicativo, assim, fazendo concordância com o advérbio hoje. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Não há erro algum nisso. Mais uma passagem, mais uma redundância, anote. Deuteronômio 26, versículos 3, 16 e 18. Anote, 3 versículos em Deuteronômio 26. Anote, já estou vendo isso aqui na minha Bíblia, visualizando. Anote, Deuteronômio capítulo 26, 3 versículos. Os quais são? 3, 16 e 18. Anotou? Deuteronômio 26, 3, 16 e 18. Então posso ler. Leio. Deuteronômio 26, 3, 16 e 18. Inicio a leitura. E irás apresentar-te ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor. Não era o ontem, o amanhã viria, no outro dia. Hoje declaro perante o Senhor, o teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. Preciso comentar? Não, apenas prossigo. Mais uma passagem, assim, ainda Deuteronômio 23, faltam 2 versículos, não é isso? Você anotou o 16 e o 18, então leio. Deuteronômio 26, agora 16 e 18, mesma coisa. Hoje o Senhor, o teu Deus, te manda, a palavra relativa ao verbo mandar. Ele te manda hoje. Fosse ontem, ele te mandou. Amanhã te mandará. Hoje o Senhor, o teu Deus, te manda cumprir esses estatutos e tal. Já leu bastante. Sempre o advérbio concorda com a conjugação verbal. Sempre no presente do indicativo. Nunca pretérito passado, nunca futuro. Amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Normal na Bíblia, tal redundância. Então, quando alguém critica, o Cristo não diria, em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, 2 pontos. Serás comigo no paraíso, porque era aquele hoje, claro, não era quinta-feira, o dia anterior. Não seria sábado, porque sábado que ele seria morto e sepultado, seria citado no primeiro dia da semana, ainda escuro, como aconteceu, relatam os evangelhos. Mais uma passagem, a última em Deuteronômio, anote. Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, 1, notou? Parabéns, leu. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Aqui a presença, mais uma vez, do verbo ordenar. Ontem te ordenei, amanhã te ordenarei. Mas aqui era o presente indicativo, aquele dia, hoje. Os seus mandamentos que hoje te ordeno, hoje te ordeno. O Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Precisa comentar? Se o comentário estraga, está muito bom. Agora, dando um salto do Deuteronômio para a parte bíblica chamada Novo Testamento,
Evangelho de Lucas. Agora vem do Cristo, hein? Senhor Jesus Cristo, também cometendo redundância gramatical. Ele era analfabeto, não cursou o Mobral, e agora? Não prestou provas do Enem, e agora? Mais do que isso, não? Anote, vem do Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, versículo 21. Lucas capítulo 4, tem um aqui, em cada local onde devo ler o famoso papelzinho marca-páginas, então já estou visualizando isso. Anote mais uma chance. Lucas 4, versículo 21. Lucas 4, 21. Não estou para bens, então leio. Então começou, quem começou? Jesus, lá na sinagoga onde ele foi criado, em Nazaré, um sábado. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa profecia que acabaste de ouvir. Como ele havia acabado de ler parte do horror do Yeshua, profeta Isaías, justamente ele leu Isaías 61, de 1 a 3, então já era um pouco passado, mas ainda era aquele hoje. Por isso aqui a palavra cumprir ativa ao pretérito, minutos atrás, mas era aquele hoje ainda. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa profecia que acabas de ouvir, que acabaste de ouvir. Sim, hoje, e era sábado. O dia anterior havia sido sexta-feira, o próximo dia seria como foi domingo. Hoje, redundância do Cristo. Mais uma redundância, anote. Ainda em Lucas. Lucas 19, 5 e 9. Lucas capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 9. Aquele episódio, tive aquele nanico que subiu na árvore, Zaqueu, isso? E o que aconteceu entre o Cristo e ele. Anote. Lucas capítulo 19, episódio do Zaqueu, baixinho, nanico, anote. Lucas capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 9. Lucas 19, 5 e 9. Não estou para bem, leio. Disse-lhe Jesus, disse ao Zaqueu que estava na árvore: hoje, e era hoje, o ontem havia passado, o amanhã ainda não havia chegado. É claro que era aquele hoje, aqui no caso em grego, quer dizer em português, quer dizer, eu estou lendo em português, mas em grego o advérbio é semenon, português, evidentemente, hoje, tradução correta. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, Zaqueu. Hoje veio salvação a essa casa. Mais um hoje, aqui em Lucas 19, o caso do Zaqueu e o Cristo, anote. Lucas 19, Lucas capítulo, estou indo em Lucas 19, agora o versículo 9. Lucas, fiquei pensando 19. Lucas 19, versículo 9. Último aqui em Lucas, anote, se ainda não notou. Bom, já leu. Disse-lhe Jesus. Eu pulei o versículo 5, perdoa-me. Começando tudo isso aqui, recomeçando, não? Então, Lucas 19, eu não prestei atenção, desculpa, primeiramente versículo 5, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse ao Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Como hoje? Não sabemos qual dia da semana era, mas era algum dia dentro dos 7, evidente, normal, básico, elementar. Digamos que era uma quarta-feira, não importa. Hoje me convém ficar em tua casa. Então Cristo se ofereceu para, como hóspede, jantar, dormir na casa de Zaqueu. Agora repetindo o versículo 9. Hoje veio salvação a esta casa. Pronto, já cometeu bastante, desculpa ligeira gafe, mas já foi, isso acontece, senão eu estou vivo, e muito vivo, graças a Deus. Por isso que, quando a ligeira gafe, a gente resolve, já resolvi. Mais uma passagem. Ai. O pessoal que fala que o Cristo não cometeria tal redundância, prometendo um malfeitor na cruz ao lado, em verdade te digo hoje, não que hoje te levarei para o paraíso, porque nem eu irei. Meu Pai me ressuscitará daqui a 3 dias, aí irei. Mas hoje, sexta-feira, apenas eu morrerei e serei sepultado pouco antes do pôr do sol. Passarei o sábado morto, inconsciente, e na madrugada, no escuro, primeiro de semana, meu Pai me ressuscitará. Eu não vou prometer o que não posso cumprir, não vou mentir. Eu salvo você, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, da minha volta, segunda vinda. Vai demorar muito, como que o Cristo houvesse explicado isso, aquele malfeitor, e explica a mim e você na Bíblia, não é isso?
Então alguém, Cristo cometeria terrorismo? Sim, até o Espírito Santo cometeu redundância na Bíblia. Vamos culpá-lo? Não, vamos louvá-lo, glorificá-lo. O Espírito Santo, conhecedor pleno de gramática, imagine, Deus mesmo da Trindade, tanto quanto o Cristo. Anote, Hebreus 3, versículo 7. Anote, Hebreus. Impressionante, não? Quem vai culpar o Espírito Santo, zombar deles, em que era analfabeto? Como tem redundância, falando hoje, quando era hoje. Não era o ontem que havia passado, não era amanhã que ainda viria. Impressionante, não? Anote, Hebreus 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, capítulo 3, não é isso? Hebreus 3, versículo 7. Anotou? Parabéns, eu leio. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, o ontem havia passado, amanhã deveria. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Bom, isso é repetido, Hebreus 4, 7, mas a mesma coisa, não precisa anotar, querendo anotar, mas eu não lerei, para ganhar tempo. Já foi. O Espírito Santo, cometendo redundância, tanto quanto Cristo, e aí, é pecado? Erro gramatical? Não, é propósito. Há um propósito nisso, ouve, continua vendo. Agora, anote, Atos 20, versículo 26. Atos capítulo 20, não encontraremos em Atos 20 o advérbio semero em grego e em português, tradução correta hoje, mas encontraremos o presente do indicativo, o momento, importantíssimo para que a pessoa aceite a graça e permaneça no plano da salvação, ou entre no projeto do nosso Deus para a salvação. Uma passagem é Atos capítulo 20, eu não coloquei o famoso papelzinho, por isso aqui um pouco perdido, mas já encontrei, tranquilo. O versículo, qual é? Ajude-me. Sim, Atos 20, versículo 26. Atos capítulo 20, virando aqui a folha, agora sim. Anote, aula de Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 20. Não, sim, esse aqui é o advérbio hoje, e em grego semer. Pensei que não, mas sim, desculpe. Melhor ainda. Fortifica o assunto, já está muito forte, não? Maravilha. Atos 20, versículo 26. Anotou? Parabéns, então leu. Portanto, hoje, aqui o apóstolo Paulo falando, pregando, discursando lá no despedida e tal. Portanto, hoje, em grego semeron, hoje, vos declaro, palavra que pertence ao verbo declarar no presente do indicativo. Ontem declarei, amanhã declararei, hoje, presente indicativo, concordância plena aqui entre o advérbio, hoje, e o verbo, quer dizer, a partícula do verbo declarar. Maravilha, não? Portanto, hoje, vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Hoje, maravilha, não? Bom, quanto a hoje já foi. Há mais passagens, eu pretendo até passagens até desnecessárias, repetições, mas o suficiente, não? Para então entendermos por que Jesus Cristo prometeu o malfeitor ao atender o seu pedido, salvando dos pecados passados, todos os pecados, e prometendo aquele malfeitor, não que hoje tu estarás comigo no paraíso, que o próprio Cristo não foi, teria que aguardar a ressurreição, que o Pai recitaria muitas horas depois, madrugada, ainda escuro, primeiro dia de semana, e era o sexto dia de semana aquele dia, sexta-feira. O mundo todo sabe, não é? Católicos, pentecostais, protestantes e tal, espiritistas, que o Cristo foi crucificado numa sexta-feira, foi tirado da cruz já morto, perto do pôr do sol daquela sexta-feira, porque o dia bíblico termina o pôr do sol, terminava e termina ainda, cronologia bíblica, horário determinado por Deus, e não meia-noite, horário de Roma pagã, horário que copiado pelo papado romano, da Roma pagã, Roma imperial, a partir do início, sexto século, sétimo século. Assunto para outra ocasião, eu apenas prossigo. Então, quanto a hoje, já foi. Maravilha, não? Bom, como ainda tem um bom tempo, e quanto ao estudo curto, porém profundo, conclusivo, com relação ao advérbio hoje, para entender melhor, porque o Cristo prometeu ao malfeitor, em verdade, a ti digo hoje, requer-se 2 pontos, vírgula, o melhor 2 pontos, em verdade, a ti digo hoje,
Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçai o vosso coração, não é? E aquele malfeitor não endureceu o coração, ouviu o Espírito Santo, o Cristo ao lado, que privilégio, hein? Que privilégio! Ao lado do Cristo Redentor. João Batista, ele estivesse, mas não, já viu arrancado a cabeça dele. Lembra daquele episódio, lembra-se? Estava preso, primo do Cristo. João Batista diria novamente: sim, finalmente, eis na cruz, ao seu lado aí, malfeitores, ao lado de vocês, ano 2, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de ladrões, tarados, estupradores, togados, bandidos, políticos corruptos. Eis então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Nicolás Maduro. O Chávez já foi. Oh, que tudo indica, mas eu perdido. Não podemos julgar, a aparência denota isso. Agora, Nicolás está vivo, a chance, oremos por ele, para que aceite o Cristo e seja salvo pela graça de nosso Senhor Jesucristo, El Salvador, não é isso? E eu prossigo. Bom, eu tenho aqui, copiei do YouTube, não darei nome, data, igreja e tal, porque não é crítica, é ensinamento. Eu copiei do YouTube, a pessoa estava pregando, isso há muito tempo, o tal pregador morreu há muito tempo, em inglês, lá nos Estados Unidos, mas há uma tradução para a língua portuguesa, isso está no YouTube. O camarada está mentindo, é um safado, um covarde, um sem vergonha, um enganador? Não, ele falou com sinceridade, como padres falam com sinceridade, como o Papa fala com sinceridade, freiras, padres, cardeais, bispos, catequistas, professores, escola dominical, teólogos, professores de seminário teológico e tal, falam com sinceridade, não estão mentindo, creem nisso, só que estão redondamente equivocados. Durante mais de 1000 anos, acreditaram, inclusive todo o papado romano, toda a Idade Média, toda a Europa, que o nosso sistema é geocêntrico e não heliocêntrico, e não é. Aí Nicolau Copérnico, Galileu, então finalmente foram vítimas da Inquisição, não? Inquisição papal europeia na Itália e tal, mas está mais que assentado, não? A astronomia moderna, e há muito tempo da verdade, que nosso sistema é heliocêntrico, se a Terra que gira em torno do Sol, heliocêntrico, heliocentrismo. Então, quantas crenças errôneas, não? Durante mais ou menos 1000 anos também, um pouco menos, quase 1000 anos, os católicos romanos foram levados a acreditar neste engano, que quando morre um bebê sem batismo, que na verdade não é batismo, é aspersão, era e aspersão, é fusão, ou a fusão, não é batismo, então que a sua mini-alma, nano-alma, sai do corpo e não vai direto para o fogo do inferno, nem paraíso, mas que ficava num tal de limbo. Então, em católico se enganar durante mais ou menos 1000 anos. Aí veio o Papa Bento XVI, eu tenho que ir prova sobre isso, matéria de páginas inteiras, Jornal Estado de São Paulo, morava lá em São Paulo. Em 2007, o Papa Bento XVI aboliu o limbo, não existe mais limbo. Então, balera isso aí de morre um bebê sem batismo, sem aspersão, sai a sua alma e vai para o limbo, depois que vai para a presença de Deus. Ô, mentira! Engano ledo, crasso engano. Então, assim, cuidado, há muitos enganos. A pessoa sincera e crê naquilo, pega uma nota falsa, R$100, R$200, falsificar, que às vezes é mais bem feito que a verdadeira, então, e vai ao mercado, ali vai ter presa talvez, não é? O policial por perto, se o pessoal do mercado denunciar, cuidado, até provar que pegou por engano, não é? Então, cuidado, sinceridade, acreditava que nota verdadeira, autêntica, cuidado. Então, aqui uma pessoa que foi enganada e engana, embora sem maldade, eu creio que não há maldade. Quem pregou isso, um bom cristão, morreu há um bom tempo, mas está errado. Quando acrescenta aqui também o advérbio ainda, colocando o Cristo como mentiroso. Ninguém falou ao malfeitor na cruz ao lado que ainda hoje, alguns pregam hoje mesmo, acrescenta também o advérbio mesmo, ainda também é advérbio. Observe então o engano, e por isso é perigoso. Maldito o homem que confia no homem. Examinar, pesquisar com humildade de oração, você mesmo estudando a Bíblia. Você, católico romano, pega a sua Bíblia, não agora, abra, ore bastante, leia, pedindo a Deus que não deixe você ser enganado pela Bíblia, não, por, enfim, explicações errôneas. Estou aqui para ajudar a você, mas eu digo com sinceridade, não confie em mim, eu não confio em mim, então você também não pode confiar em mim, confie em Deus, na Bíblia. Agora, quem estou dando instruções, se alguém entende que eu explico errado, contate-me com humildade, não na hora do programa, depois. E aí então eu quero aprender com você.
Mas venha com conhecimento, senão acabará passando vergonha, mesmo em particular, não é? No programa Luz para o Mundo, eu não debato, porque isso desgosta o ouvinte, eu apenas dou aula de Bíblia. Entendeu que eu estou explicando errado, mesmo quanto a esse assunto? Contato. Daqui a pouco eu direi meu WhatsApp. Ó, irmão, sincero e tal, entendo bem hebraico, grego, latim, português, mas está errado porque é assim e tal. Eu quero aprender. Aí eu pedirei desculpas ao meu ouvinte se você me convencer pela Bíblia, como humildade, clara educação, que expliquei errado. Eis aqui então essa falsidade, infelizmente. Bastante atenção aí. Então ele se virou e perguntou-lhe o que parecia ser uma pergunta improvável, impossível. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você se lembrará de mim, Senhor? Então Jesus deu uma das respostas mais surpreendentes da história do mundo. Os anjos no céu devem ter ficado abalados, assustados e maravilhados quando ouviram o que Jesus respondeu. Jesus disse: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Pense nisso. Aqui estava um ladrão, um assassino, um homem que havia cometido todos os crimes dos livros, morrendo, se volta para Jesus em seu momento de morte e diz: Senhor, lembra-te de mim. E ele nem disse: me perdoe. Ele nem mesmo disse: Senhor, leve-me para o céu com você. Ele não disse: o Senhor prefere a mim. Ele apenas disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu rápido como um raio. E ele disse: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Mentiu, não é? Não creio que foi por maldade. Crente nisso, porém, redondamente equivocado. Nenhuma tradução bíblica em português, inglês, italiano, japonês e tal, espanhol, traz o advérbio ainda, com que o Cristo prometendo a um malfeitor na cruz, ao lado. Ainda hoje, para reforçar essa heresia, essa mentira, essa falácia, de que não o corpo do malfeitor, não há quem creia que o corpo foi levado para a casa do Pai do Nome de Jerusalém para eles, e sim uma tal alma separada do corpo, que é outra mentira, um tal espírito separado do corpo, que é outro engano. Eu tenho aqui meu Novo Testamento em grego. Eu não leio grego, eu sei tudo, bastante, mas não tudo. Agora, quanto a este versículo, eu estou aqui com o meu, quer dizer, Lucas 23, 43, estou aqui com o meu Novo Testamento em grego aberto. Só que eu não lerei. Não é esnobando, mas demonstrando ao menos um bom conhecimento de parte da língua grega, para que fique claro que as traduções que rezam, em verdade, a te digo o que. Esse pronominal que também é falso, acrescentado, não existe em grego. Em grego é a palavra hot, as letras do alfabeto grego. Ômicron, tal, iota. Ômicron, tal, iota. Com a devida acentuação acima da letra hot, equivalente à letra O em português. Em português ficaria O-T-I. Pronúncia hot, que é o pronome pronominal, o pronome relativo, pronominal que. Quer dizer, não é relativo porque não se refere à pessoa, e sim a um tempo. Então, em verdade, sim, então, desculpe então. Bom, tudo bem. Eu tenho aqui o meu Novo Testamento em grego de Nestle Alade Grecoine aberto, em Lucas 23, 43. Fecho, está fechado. Não há quem esteja me vendo porque é rádio, não é? Mas eu creio, você não acreditaria que eu estou mentindo, né? Vou fechar também os olhos e relatar na ponta da língua, como se diz, de cor e salteado, depois fazer a tradução de todo o versículo, Lucas 23, 43. Então está assim: Kai eip auto, amém soi lego semeno, metremu esse em tu paradeiso. Tradução: Kai eip auto, e disse a ele, ou e disse-lhe, amém soi lego semeno, verdadeiramente a ti digo hoje. Então requer-se 2 pontos. Em verdade a te digo hoje, 2 pontos. Serás comigo no paraíso. Serás, ao pé da letra, serás e não estarás, porque a palavra grega é esse, cuja primeira tradução é serás, mas eu aceito a forma estarás, verbo estar no futuro, porque estará mesmo. Morreu salvo aquele malfeitor. Não há provas que aquele malfeitor, mesmo salvo, tenha vindo a óbito
naquela sexta-feira, como ficará mais claro no próximo programa, vieram quebrar as pernas dos três, do malfeitor na cruz à esquerda, do malfeitor na cruz à direita e do Cristo, que ficou por último. Mas vendo já mortos, o Evangelho de João, então um soldado romano covardemente enfiou uma lança no lado esquerdo do Cristo, vazando o seu coração, de onde saíram água e sangue. Por que isso, água e sangue? Próximo programa explicarei, hoje não, para completar o que programei para hoje. Então a tradução correta é isso. Kai eipen autor, amém, soi lego semeru, metemu, que é a contração de metá em mu, ou seja, comigo, metemu esse em tu para isso. Então, e disse a ele, em verdade a te digo hoje, em verdade a te digo hoje, agora, neste momento, estou prometendo-te, serás comigo no paraíso. Deus Carvalho, então por que ele não disse apenas, em verdade te digo, serás comigo no paraíso? É por causa do pedido. Lembra que eu falei alguns minutos, talvez mais de 15, que o pedido do malfeitor foi tão importante como a resposta à promessa do Cristo? Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Então, para um futuro ainda muito distante, tanto é que o Cristo ainda não voltou com o seu reino, para levar para o reino do milênio, Nova Jerusalém, casa do Pai, durante o milênio todo, depois Nova Terra, aqui reino eterno, para todo sempre. Redundância também minha aqui, não, porque eterno já é para todo sempre. Mas tudo bem, tranquilo, vai ser mesmo. Então, o Cristo demonstrou ao malfeitor que estava ali na cruz, morrendo por ele, que estava se lembrando dele, mesmo sem conhecê-lo. É provável que nunca tenham tomado um sorvete numa sorveteria. Sorvete não havia naquele tempo, claro. Enfim, feito um lanche, McDonald's, claro que não. Batido um papo. Mas o malfeitor conhecia o Cristo, com certeza. Acompanhou milagres do Cristo, palestras, profecias. Ficava encantado, mas contando o crime, finalmente preso, sentenciado à morte capital, morte de cruz. Então, daí o Cristo como que disse, malfeitor, eu não deixarei para lembrar-me de você no dia em que vier com o reino, minha segunda vinda, da Nova Jerusalém à terra, acompanhar por todos os meus anos. Não, agora, hoje te prometo, você morrerá na fé, na certeza de que estará morrendo salvo, mas que eu ressuscitarei, como Cristo disse, enfim, várias vezes no Evangelho de João. No último dia, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, de modo algum o lançarei fora, e eu ressuscitarei no outro dia. Isso lerei vários versículos sobre esse ponto no próximo programa. Então, que maravilha, coisa impressionante, não? Bom, eu tenho aqui uma canção fabulosa, que maravilha, Deus inspirou, não sei se foi homem ou mulher quem compôs, eu nunca consegui encontrar o nome do compositor dessa canção esplêndida, sei que é uma canção, um hino muito antigo, e um quarteto canta muito bem, e a composição está correta, não fala hoje estarás comigo no paraíso, só que estará no paraíso, futuro, mas sem falar hoje estarás no paraíso, que maravilha, não? Então, alguém aí possa estar precisando ouvir essa canção, e entender um pouco mais do amor do nosso bondoso Pai Celestial, Deus seja louvado. Bastante atenção. Deixou seu trono na glória, sabendo o destino aqui, caminhando sozinho ao Calvário foi, ele deu sua vida por mim. Se isto não for amor, não existe o mar, nem estrelas no céu, os passarinhos não voam mais.
se inscreva no meu canal no YouTube, o qual é Apocalipse 666, porque neste canal eu posto todos os programas que eu faço em rádio como este. Faço enviando pelo meu canal no YouTube, daqui Série Goiás para Sara Brasil FM Goiânia 93.9, e após o programa então, a breve edição, e fica postado neste meu canal no YouTube. E aí você pode recomendá-lo a quem de repente não ouve a rádio, porque fica muito longe, talvez até em outro país. Então anote meu canal, se inscreva e recomende-o no YouTube. Apocalipse 666, trem número 6, tracinho de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Anote meu WhatsApp, telefone, ou envie uma mensagem e tal, como queira, digitando texto, gravando em sua voz. Anote meu WhatsApp para o meu querido ouvinte mesmo. Então, é o DDD aqui de Séries Goiás, membro da Goiânia, 6262. Os números são 99660611. Peço oração, mais crescimento bíblico, esse assunto outro, é comigo, pela graça do nosso Pai Celestial. Então, DDD 62, 99660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.